Vamos voltar à política, porque aliados Eduardo Bolsonaro e o deputado federal Nicolas Ferreira entram em atrito e Flávio Bolsonaro tenta colocar os panos quentes nessa discussão. Quem vai trazer todos os detalhes é a Júlia Firmino. Seja bem-vinda mais uma vez. Oi, Matos. Mais uma vez, bom dia para você, para a Bia, quem está com a gente aqui também no Jornal da Manhã. De fato, essa não é a primeira briga, né? O primeiro conflito entre essa dupla, entre o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro e também o deputado federal Nicolas Ferreira, mas é a mais recente, que começou ainda na quinta-feira, dia 2 de abril, lá nas redes sociais, no antigo Twitter, atual X. Eduardo criticou, então, um perfil chamado @newsliberdade, depois que o dono da conta diz que não vai votar em Flávio Bolsonaro no primeiro turno das eleições agora de 2026. Aí, Nicolas compartilhou um post desse perfil, criticando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e afirmando que quem criou o Pix foi o ex-presidente Jair Bolsonaro. No dia seguinte, então, na sexta-feira da paixão, Eduardo posta um vídeo do influenciador Kim Paim que diz o seguinte, abre aspas, adivinhem quem prontamente compartilhou o perfil no mesmíssimo dia, questionando, né, fecha aspas. No sábado, ou seja, ontem, Nicolas foi defendido pelo Silvio Grimaldo, que se diz ser o diretor do Seminário de Filosofia de Olavo de Carvalho. Silvio vai num post, né, faz o compartilhamento de um post de Eduardo e diz que o deputado mineiro, ou seja, Nicolas Ferreira, estava só defendendo Bolsonaro. No mesmo dia, ainda dia 4, Nicolas responde a mensagem de Grimaldo com uma risadinha, um kkk. Na sequência, Eduardo diz que Nicolas estava debochando com uma risadinha e o desrespeitou. Horas depois, vem o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, e faz uma publicação nas redes sociais também pedindo racionalidade. Vamos ouvir o que ele disse? É muito angustiante ver lideranças do nosso lado se digladiando enquanto a gente tem um país para resgatar e o inimigo não está aqui, está do lado de lá. Esse é o tipo de confusão que não tem vencedor, todo mundo sai perdendo. Cada um tem os seus motivos, as suas mágoas, tem o direito de se defender do que acha que é agressão ou provocação do outro, beleza? Mas cada um tem o seu tempo. Pessoal, a partir de agora, todos nós temos que focar em um só objetivo. Bora olhar para frente. Com isso, Nicolas faz uma outra publicação e, faz um comentário nesse post dizendo, abre aspas, concordo, presidente, cada um fazendo a sua parte, chegaremos, fecha aspas. Essas, então, são as trocas de farpas mais recentes entre os dois, que, de fato, a direita tem visto aí criticado a postura de Eduardo Bolsonaro, mas essas são as falas mais recentes, as brigas mais recentes, mas precisam lembrar que essas não são as únicas discussões que houveram entre Eduardo Bolsonaro e Nicolas Ferreira. Volto com vocês. Vamos ouvir o Gesualdo Almeida. Gesualdo, nós observamos aí a trajetória do Eduardo Bolsonaro na questão do tarifaço, né? Ele comemorou o tarifaço de 70%. São Paulo era o estado mais atingido, ele brigou com o Tarcísio, ele atrapalhou esse início de Flávio Bolsonaro e agora continua aí trazendo toda essa contribuição negativa para o próprio irmão. O irmão está dizendo, vamos parar de brigar. Realmente, ele hoje é um grande problema aí para a direita, para o Flávio Bolsonaro? Quase mandou o pai preso novamente com aquela filmagem naquele encontro do MAGA nos Estados Unidos. De fato, Eduardo Bolsonaro, ele é muito radical nas suas posições. Ele não conquista apoio, ele impõe apoio. Ele acha que por ser uma palavra, uma frase vinda do Bolsonaro, todo mundo tem que seguir fielmente como se fosse uma vassalagem. Mas esse enredo, ele está bem organizado, né? Um Bolsonaro bate e o outro assopra. O Eduardo bate daqui, o Flávio assopra de lá. Tudo no sentido da cooptação de pessoas que ainda não apoiaram expressamente a candidatura do Flávio. Em especial esses três nomes, que têm sido o grande alvo do Eduardo Bolsonaro. O Tarcísio, a Michele e o Nicolas Ferreira. Todos eles dentro do mesmo enredo, acusados de traidores, acusados de não relevarem as coisas que o Jair Bolsonaro fez em favor dos três, de serem, portanto, pessoas ingratas, que a ingratidão na política não teria espaço. E, de outro lado, o Flávio Bolsonaro tentando contemporizar.
Porém, extrai-se da frase do Nicolas ao final no seu post em resposta ao próprio Flávio Bolsonaro. Temos um projeto a desenvolver, o caminho é da vitória, mas também não externou apoio. Não disse, estou com você, estamos juntos e vamos nessa até não mais poder. Nessa forma, a impressão que nos dá é de que o nome do Flávio Bolsonaro ainda não foi muito digerido por grande parcela do espectro da direita.